Olá, meu nome é Ana Sofia. Eu vou apresentar hoje o trabalho Interdisciplinaridade e Metodologias Participativas no Ensino do Paisagismo, uma experiência no projeto Bom Jardim para Todos. Esse projeto foi feito por mim, que sou graduanda do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Ceará, em conjunto com a Ana Júlia, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design também da UFC, a Maria Gabriela, que é doutoranda no mesmo programa, e Newton Célio Becker, que é o nosso professor, também na Universidade Federal de Ceará. O conteúdo que vai ser abordado vai ser, primeiro, contexto e urgência, então o problema geral, depois, solução técnica e lacuna social, o desafio pedagógico, que é a nossa proposta, objetivos de trabalho, metodologia, o caminho percorrido, cronologia da disciplina, o projeto Bom Jardim para Todos, resultados, que é a oficina e o mapa dos desejos, apresentação e validação comunitária, conclusão, que são as lições aprendidas, e vamos finalizar com homenagens. Primeiramente, sobre o contexto e a urgência, que vem como o problema geral da pesquisa. Então, nas cidades contemporâneas, a gente vai encontrar um contexto complexo, onde o planejamento urbano e paisagístico vai exigir novas abordagens para integrar a cidade, a paisagem e a natureza de forma sistêmica. Com a urbanização desordenada e com as mudanças climáticas, os desafios socioambientais eles vão ser intensificados, especialmente em relação ao manejo sustentável das águas urbanas. E isso vai ser ainda mais intensificado e notável em países de economia emergente, exatamente pela questão de a grande maioria deles terem uma infraestrutura insuficiente ou inadequada. Nesse cenário, as soluções tradicionais, que fundamentalmente são monofuncionais, vão ter se mostrado, aliás, têm se mostrado ineficazes para lidar com a complexidade e a interconexão dos problemas urbanos. Com base nisso, a gente trouxe a parte de solução técnica e a lacuna social que existe nessa mesma solução. Então, como resposta técnica, nós temos exatamente a implantação das soluções baseadas da natureza, que são as SBNs, e também a infraestrutura verde. O objetivo dessa implementação seria exatamente assemelhar-se aos processos naturais, promovendo serviços ecossistêmicos e findando em uma maior adaptabilidade urbana aos novos contextos climáticos. E como lacuna, acontece que a técnica que é usada nessas soluções, ela acaba não garantindo a eficácia e a justiça social. Com isso, a gente traz a necessidade da incorporação, da participação e da colaboração das comunidades para o planejamento urbanístico e paisagístico. Então, é exatamente esse conjunto entre participação comunitária e aplicação das soluções baseadas na natureza e da infraestrutura verde. Unidos a isso, no caso, nesse contexto, a gente vai trazer a questão da academia. Então, quais são os desafios pedagógicos e qual é a nossa proposta em relação a isso? A problemática central da formação profissional vem em relação ao ensino da arquitetura e do urbanismo ainda ter uma dificuldade muito grande em se desvencilhar dos métodos tradicionais de ensino, que basicamente vão priorizar a transmissão do conteúdo. Então, basicamente, passagem de conteúdo do professor para o aluno. Entretanto, o conteúdo ele deve ser construído por meio de uma interação direta com a cidade e com as suas necessidades, se tornando fundamental para o desenvolvimento da visão crítica e holística dos alunos. E, com isso, a pedagogia moderna tem precisado adotar métodos mais criativos para que o aprendizado seja estimulado e venha de forma experiencial, transformando também a sala de aula em um laboratório de experimentação, onde a academia e a sociedade vão se integrar. Tendo base nisso, o que a gente fez foi exatamente a integração entre a tríade que acontece nas universidades.
Então, ensino, pesquisa e extensão. A parte de ensino veio por meio da disciplina de PAP, Projeto de Arquitetura Paisagística. A pesquisa veio com o projeto de iniciação à docência, PID, e a extensão veio com o projeto Bom Jardim para Todos. E aí, unidos esses três, a gente tinha como finalidade exatamente levar a SBN para as áreas periféricas de Fortaleza, unindo a teoria com as demandas da comunidade. Sobre os objetivos do trabalho, o objetivo principal e o objetivo mais geral seria demonstrar a eficácia de uma metodologia de ensino que vai integrar a teoria acadêmica com a prática social, promovendo ativamente a participação cidadã e o diálogo de saberes na formação de profissionais que se tornam aptos a atuar nos desafios socioambientais complexos que a gente tem hoje em dia. E sobre os objetivos específicos que vêm a partir disso, seria integrar o conhecimento técnico às demandas reais da sociedade, desenvolver a abordagem de planejamento participativo, que seria exatamente a questão da cocriação dos projetos urbanos, avaliar o impacto da colaboração entre academia e comunidade na formação dos estudantes e fortalecer a promoção da justiça social e da equidade. Já como metodologia, o caminho percorrido foi: nós tivemos o contexto, que foi o projeto Bom Jardim para Todos, e a base da nossa metodologia veio exatamente na integração desse projeto com a disciplina de PAP, que foi focada, junto com o projeto, na implementação das soluções baseadas na natureza na periferia. E a principal forma de fazer isso foi exatamente o uso da escutativa às comunidades e a cocriação de soluções urbanas, envolvendo moradores, as lideranças locais, os estudantes da graduação e também da pós-graduação. Para isso ser feito, a gente usou uma combinação de fundamentos. Então, o primeiro deles foram os fundamentos do geodesign, basicamente para a gente fazer a articulação técnica e dos saberes locais, para que a gente conseguisse fazer essa construção de cenários futuros. Depois a gente teve a pedagogia do Paulo Freire, basicamente para trazer o caráter dialógico e a escuta sensível também, fazendo com que os participantes atuem como sujeitos ativos. Os próprios conteúdos da disciplina de PAP, que foi estruturada em 3 tópicos, primeiramente história, depois a fundamentação das SBNs e, por fim, o projeto final. E como ferramenta, a gente utilizou o software BIM ArchiCAD para fazer a modelagem dos projetos. A formação do arquiteto no Brasil, na graduação, atualmente ela vai ser balizada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNs, e essas vão visar que o perfil profissional seja científico, ético, político, generalista, humanista, crítico e reflexivo. Além disso, a gente também tem como base o projeto pedagógico do curso de arquitetura na UFC, que vai enfatizar a integração entre a tríade que eu falei anteriormente, ensino, pesquisa e extensão. A extensão, em particular, vai atuar como um elo crucial que vai fazer com que os conhecimentos universitários sejam aplicados numa atuação social e, nesse contexto, vai acontecer o desenvolvimento do projeto de arquitetura paisagística, que vai ser a disciplina do semestre, e ela vai vir funcionando como um laboratório de experimentação, e nele os alunos vão basicamente desenvolver o pensamento crítico e projetual em relação à paisagem. E aí, sua importância vem, no caso, em unir teoria e prática profissional e a integração desses projetos com as demandas reais da comunidade. Aí, eu coloquei aqui uma cronologia da disciplina. Então, basicamente, a gente teve a fase de teoria e a fase de prática. Na fase de teoria,
Na unidade 1, tivemos os conceitos e teorias, então os conteúdos basicamente foram arquitetura paisagística e o arquiteto da paisagem, espaço livre, que seriam sobre os sistemas de espaços livres e a infraestrutura verde. Também falamos sobre água na paisagem e no paisagismo, os cálculos de biorretenção e também a parte de vegetação, como identidade, infraestrutura, sistema e elementos naturais na arquitetura. Além disso, a gente teve a visita ao local de intervenção. Os trabalhos nessa primeira fase foi um trabalho sobre história do paisagismo, sobre críticas e sobre projetos brasileiros no contexto atual. E, basicamente, o formato de entrega foi em seminário e apresentação de slides. Na segunda parte, a gente teve a parte prática, que seria da unidade 2, em que a gente vai trazer os conceitos, a execução do plano de massas e do estudo preliminar. Essa etapa, basicamente, vai ser feita em ateliês, então, em sala de aula, com a ajuda tanto dos monitores quanto do professor, e vai ser finalizado com a entrega do projeto final. Além disso, vão ter também inclusos nesse projeto final o cálculo de biorretenção, a parte do conceito, da narrativa e o master plan. E o formato de entrega vai ser também o formato de banner digital e o uso também de renderizadores para a visualização 3D. Aqui a gente pode ver uma foto de quando ocorreu a visita de campo. Então, a turma inteira foi e teve esse contato direto com a comunidade, com as suas demandas e com as mobilizadoras. E aqui a gente tem as imagens da área de intervenção do projeto Bom Jardim para Todos. O projeto de ensino e extensão, ele ocorreu no Grande Bom Jardim, que é uma área da periferia de Fortaleza, e esse local ele foi marcado por uma forte mobilização sociocultural e política. É uma região que ela enfrentou uma ocupação muito intensa e também desordenada no início dos anos 90, e isso acabou resultando em uma carência de infraestrutura, uma precariedade de serviços básicos e também a intensificação de violência, devido à ausência de assistência do poder público e também à questão do crescimento populacional desordenado. Em resposta a isso, os movimentos sociais eles surgiram e permaneceram ativos na defesa dos direitos básicos dos moradores, e o projeto Bom Jardim para Todos ele vai visar especificamente levar a SBN para essas áreas periféricas, focando na requalificação urbana de 2 vias e de um canal, como foi mostrado nas fotos anteriores. E nesse contexto, ele vai ser utilizado para os alunos da disciplina de PAP desenvolverem seus projetos paisagísticos, contextualizando a disciplina e fazendo com que a visita fez com que eles conhecessem tanto o território quanto as demandas da população. Um pouco sobre os resultados que a gente teve. Foram extremamente positivos. Os resultados principais, eles vieram em relação ao êxito, né, na conexão entre academia e sociedade. Então, essa questão do aprendizado prático foi bem sucedida. Além disso, a gente teve a questão das oficinas comunitárias. Então, como resultado, a gente também teve o desenvolvimento do mapa dos desejos, que veio com o uso da cartografia social. Depois disso, a gente teve a convergência. Então, essa etapa de convergência foi basicamente a sistematização de todos os dados que foram trazidos da comunidade. Os alunos fizeram essa sistematização e, com isso, fizeram as diretrizes do projeto, e aí, com base nelas, fizeram a execução do projeto, e, por fim, o empoderamento da comunidade. Então, basicamente, esses projetos eles voltaram para a comunidade e acabaram servindo como apoio técnico para eles terem esse apoio para irem atrás dos seus direitos. Então, fizeram com que os moradores eles se tornassem esses coautores legítimos dos projetos.
Aí, o fechamento do ciclo veio na apresentação e na validação comunitária. O projeto ele foi da sala de aula, voltou para a comunidade, e aí, nessa etapa final, os estudantes retornaram com essas propostas para as multiplicadoras, e aí, com o uso dos renders e das imagens 3D para facilitar a compreensão e a leitura dessas propostas, foi permitido o retorno crítico das moradoras, né, no caso das mobilizadoras, que asseguraram que essas soluções realmente refletiam as necessidades que os moradores tinham, e aí eles também puderam usar esse material para auxílio na própria mobilização e reivindicação frente ao poder público. Então, a gente teve a questão do impacto local e também dessa questão de ação política. Aqui a gente pode ver uma foto do momento em que aconteceu essa devolutiva, né, dos projetos para as multiplicadoras. E a conclusão. Como conclusão, a gente teve que o diálogo universidade e comunidade é uma estratégia que, além de eficaz, é necessária e que seu impacto vem pelo aprofundamento do aprendizado e da promoção da justiça social. E algumas das lições aprendidas foram: primeira, que a formação dos cientistas tem que ser completa, então tem que ser integrada também com a questão da responsabilidade social. A segunda é que a aplicação das SBNs, além de uma questão técnica, é muito mais uma questão social em relação à confiança mútua, tanto dos técnicos paisagistas que estão levando a solução, quanto da população que enxerga essa solução como algo que está atendendo às suas necessidades. E também que o próprio arranjo das SBNs precisa vir a partir de um projeto. Então, ela tem que ser essa tradução dos desejos de uma população que vai ser atendida. E, por fim, a gente traz também uma homenagem ao paisagista e professor Kong Jiang-yu. Recentemente, ele, infelizmente, faleceu, mas os conhecimentos dele serviram e vão servir de base para inúmeras outras pesquisas, inclusive a nossa. Então, a gente trouxe uma frase dele, que é: conhecimento só tem poder quando discutido com pessoas que o têm. Uma boa ideia, sem ser apoiada pelos que decidem, não será colocada em prática. Então, essa reflexão, ela realmente é aplicável a qualquer área de atuação, só que quando ela é direcionada ao paisagismo e às suas práticas, ela vem reforçando que a tecnologia, como por exemplo as SBNs, elas devem constituir o objeto central do trabalho dos paisagistas, porque sem os mesmos o desenho ele vai permanecer técnico e desconectado com as virtudes do lugar e a visão da natureza como expressão da cultura humana. Então foi isso, muito obrigada. As nossas redes estão no início da apresentação, para que qualquer dúvida vocês possam entrar em contato com a gente.